precisando de um conselho. Sério, Thiagão? Sério. Será que eu tô sendo um mala sem alça, chato, de reclamar aqui do interesse do Vasco no atacante Lucas Braga? Eu sei, família. Pedrinho, perfeito, tá? Ele já vetou esse nome. Mas o Lucas Braga é só um exemplo de qualquer outro nome que possa aparecer por aí, sabe? Por que, Thiagão, você tá falando isso? Tá na tela, você vai me entender. Botafogo, um exemplo de SAF bem sucedida, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores e tem um interesse nesse jogador aqui. Botafogo negocia a contratação de Juan Cruz, do Ludogorets. O atacante de 23 anos tem passagens por Santos e Vasco. Ah, no Vasco ele não passou, não. No Vasco ele chutava chão, ele capava bola, ele praticou qualquer outro esporte, menos futebol no Vasco. E o Botafogo tá interessado nesse jogador. Ah, Thiago, mas de repente o cara aprendeu, evoluiu, tá mandando bem lá na Bulgária, se eu não me engano. Rapaz do céu, será que eu sou um mala? Que eu sou chato? Não, Thiagão. O Botafogo tem uma licença poética, tem um time certinho, aí pode apostar nesses jogadores aí. O Vasco não. Verdade. O Lucas Braga não dá, mas de forma nenhuma. Nesse sentido, eu quero até trazer aqui uma opinião do Garoni, um jornalista que eu gosto muito, vascaíno. E além disso, vamos falar aqui, tem muita resenha pra gente comentar, o jogo do Vasco contra o Maricá. Será que o treinador Carille, logo contra o líder da competição, vai poupar um ou outro titular? Resenhar também sobre Leandrinho, anunciado de forma oficial lá no Al-Shabaab. E aqui também um debate que eu vou te propor. Em quem eu acredito? No jornalista mexicano da ESPN, que disse que acabou o sonho, acabou a novela mexicana. Brian Rodrigues fica por lá. Ou no Fábio Azevedo, que hoje, agora há pouco, disse que o Vasco não desistiu dessa contratação. E olha que o Brian Rodrigues brincou ontem no campeonato mexicano lá, hein? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre Leandrinho. Tá na tela. O lateral Leandrinho foi anunciado pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita. Contrato de empréstimo até junho, sem opção de compra. Tá aqui também, ó, que o Al-Shabaab já realizou o pagamento dos 475 mil dólares, 2 milhões e 800, pelo empréstimo de Leandrinho. Na minha visão, um excelente negócio, né? Porque também tem o abatimento aí de 50% da dívida em relação ao Paulinho. O Vasco poderia sofrer aí um transfer ban, né, futuramente. E aí acho que em setembro, né, vai ter que pagar a outra metade em relação a esse atleta. Então, poxa, não tem aqui a data exata de quando que começa o Campeonato Brasileiro. Mas eu achei, cara, um excelente negócio, até porque o Piton é o nosso titular. Eu sei que o Vitor Luiz não começou bem a temporada, né, no meu modo de analisar, de avaliar, mas também tem ali início de temporada, já não é nenhum garoto, né? O Vitor Luiz num time totalmente assim desentrosado, com molecada, com Zé Gabriel, com Deluca, com Serginho. Então eu acho que o Vitor Luiz num time, né, mais qualificado pode performar melhor. Então eu achei excelente esse negócio aqui em relação ao Leandrinho. E aí eu não sei se é a sua visão, é torcer pro Leandrinho render lá, o Al-Shabaab comprar, ou não, volta, Thiagão, pode nos ajudar muito mais dentro de campo, valorizar e aí o Vasco vender futuramente por um bom papel colorido. Fala comigo. Seguindo aqui a nossa resenha, ontem a gente comentou, né, que o Zuccarello vai ser relacionado para essa partida contra o Maricá e mais 3 jogadores aí da base. Tá aí, ó, Luiz Gustavo, Lincoln e o meia Elder também foram relacionados para o jogo de hoje diante do Maricá, né? O Elder também muito bom jogador, né? Se destacou na copinha, um volante que joga de cabeça em pé, tem um bom passe longo. E aqui o Lincoln e o Luiz Gustavo são jogadores que, né, desde o ano passado, ali no elenco principal, naquele momento em que o Léo estava, né, mal, muito torcedor pedindo o Luiz Gustavo ou o Lincoln, e acabou que o Rafael Paiva não deu, né, uma oportunidade para um dos dois. E esse ano, cara, eu também acho muito difícil, né? Porque o Vasco acabou contratando aí zagueiros, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, que tá muito bem, por sinal, tem o João Vitor, o Maurício Lemos, e ainda tem o Souza, né? Que de repente, né, eu acho que pela experiência, o Carille ainda coloca o Souza na frente aqui dos garotos. Mas é bom, né? É legal eles terem esse convívio aí com o time profissional e para os jogos. Eu acho maneira essa ideia aqui, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre o Lucas Braga, eu quero trazer aqui essa opinião do Garoni. Tá na tela. Aparentemente, o Vasco busca um ponta com perfil de lateral. Marcar gol e dar assistência é bônus, desde que tenha força e ajude a marcar, assim como um lateral.
Não à toa, vira e mexe, usa um lateral de origem como ponta. Puma, Leandrinho, Piton, em outros anos, Pikachu. Entra ano, sai ano, é isso aí. E assim, família, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo isso o tempo inteiro, o tempo todo. E muita gente até discorda de mim pelo fato do Gabriel Peck, né, ou cita também o Éder Luiz em 2011, mas eu falo que o Éder Luiz, por mais que ele caia ali, né, pelo lado direito, né, fazia algumas jogadas com o Fagner, o Vasco ainda naquela época jogava num 4-4-2. Éder Luiz e Alec Gol na frente. Diego Souza e Felipe Maestro ali na armação. Não era esse futebol de hoje com pontas, com extremos. Então, assim, o Vasco, na minha opinião, nesse 4-3-3, ou jogadores de beirada, de ponta, termo que você quiser utilizar, o Vasco nunca teve um jogador acima da média. Que isso, Thiagão? Tá maluco? Gabriel Peck. Não, família. Não, vamos ser sinceros. Gabriel Peck, jogador que ajudou demais em 2023. Ele deu um salto, né? 2022, na Série B, acho que ele fez um gol. Ou deu uma assistência, sei lá. 2023 não, já evoluiu demais, entendo também com a melhora do time, por mais que a gente brigou ali para não cair, Gabriel Peck foi importante. Então, de repente, de fato, no Vasco, ele poderia dar mais um salto, evoluir, contribuir muito mais. Mas o Peck não era um jogador acima da média no Vasco. Poxa, ainda mais a galera da antiga falar isso, até eu falo assim, pô, na moral, cara, vocês que acompanharam aí os grandes jogadores, a minha geração eu até entendo, tá? Porque, como eu falo, é só reza braba aí nos últimos anos. Mas falar que o Gabriel Peck era um jogador acima da média, não, peraí, pô. Pô, parece que a gente às vezes esquece. Olha a quantidade de erros que o Peck, né, tomada de decisão na frente, finalização e tudo mais. Mas é um jogador que em 2023 evoluiu demais, contribuiu demais com a permanência do Vasco, mas não é. Então, desde que isso foi estabelecido, o Vasco nunca teve um jogador acima da média nessa função. Teve jogadores que contribuíram em um determinado momento? Teve. Gabriel Peck, Rossi, Marrone em 2019. O Thales, né, que jogou um pouco por ali, pela ponta, também contribuiu num determinado momento. Mas um jogador acima da média nunca teve. E aí o Vasco está caminhando esse ano pela dificuldade mais uma vez. Mas esse ano tem um entendimento que é muito importante ter esse jogador. O Vasco tentou aí alguns nomes, como o Wanderson, o Palmeiras vai comprar, como o Rony, me parece que vai acertar com o Santos, e agora tenta aí o Brian Rodrigues. Então eu concordo aqui plenamente com o Garoni, que essa contratação aqui, cara, ela não existe. Sabe, eu comentei com vocês ontem que ele faz também, né, ajuda ali na lateral, ele faz essa função, não dá. E aí, ainda bem, tá aqui na tela pra vocês, né, segundo o Pedrosa, o Vasco, né, Lucas Braga não virá para o Vasco. A diretoria vetou a contratação e segue na busca por extremos. Perfeito, não dá de forma nenhuma. Eu tava até vendo esse comentário aqui, de um amigo, comentou no vídeo de ontem, e ele falou assim, ó, só pra gente debater aqui, só reclama quem não entende de futebol. Vejam o Cruzeiro gastando uma grana federal com jogadores que já não entregam futebol há 2 temporadas, sem responsabilidade. O clube sucumbe, assim como o Vasco até hoje. Um torcedor com consciência na questão financeira. E olha, cada um pensa de uma forma. Já falei aqui que eu não tenho pretensão nenhuma de mostrar como se deve torcer, agir, reclamar, pontuar, opinar. Não, tem muito torcedor do Vasco que vai discordar de você. Não, tem que chegar aí, tem que fazer um esforço, contratar um bom jogador, porque o Vasco com esse atleta pode chegar bem no Campeonato Brasileiro, mais papel colorido. Chegar, né, mais longe na Copa do Brasil, Sul-Americana, mais papel colorido. Então, né, é um ponto também. Mas, claro, para contratar esses atletas, o Vasco precisa ter responsabilidade para honrar também com esse jogador, né, e, claro, futuramente também você mostrar que é um clube responsável, né, que honra com seus compromissos, para futuramente você conseguir trazer mais jogadores de qualidade, quero dizer. Então, perfeito, meu amigo. Eu não estou falando que você está errado. Agora, eu direcionei a minha crítica ao Lucas Braga, porque eu concordo com o Carille. Se for para contratar o Lucas Braga, é melhor não contratar. Deixa lá. Deixa lá, ele falou sobre isso. O Carille falou, ó, se for pra trazer um nome que a gente, poxa, não vai, né, não tem aquela certeza, eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui. É isso, Lucas Braga não. Ainda bem que o Pedrinho vetou, família vascaína. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente trocar uma ideia sobre o Brian Rodrigues e também a provável escalação do Vasco. Primeiro, falando aqui do Brian Rodrigues, como eu comentei com vocês ontem, né, um jornalista da ESPN do México cravou que o Brian Rodrigues não sai. Não sai, porque a proposta do Vasco foi mixaria, né? Segundo ele. Mas tá aqui, ó. Vasco segue firme em busca da compra de Brian Rodrigues, diz Fábio Azevedo. E por sinal, família, ó, eu comecei a entender, né, porque o América do México não quer liberar esse atleta. Vou mostrar aí pra vocês, estava até vendo, né, os lances, que ele deu 2 assistências lá na página do Na Torcida Vascaínos. Nessa imagem aqui eu não posso mostrar porque dá direito autoral. Outro dia eu fui
mostrar o gol do Lloyd Augusto, aí deu ruim, família. Então, é melhor nem colocar, só a imagem aqui parada, mas é ele ganhando em velocidade. Passe no ponto futuro e o Brian Rodrigues é rápido. Ganhou ali e colocou o centroavante em condição de marcar o gol. E esse segundo lance aí foi uma assistência tipo a do Maxime pro PH. Ele dominou com a perna direita, fingiu que ia dar lá, deu aqui, o cara entrou e fez o gol. Inclusive, eu tava vendo isso aqui também, ó. Ele teve uma das maiores notas ali do time do América do México, né? 8.4, perdão, só o centroavante ali com 8.5. É isso, então jogou muita bola. O Brian Rodrigues, titular do América do México. Cara, para sair de lá, o Vasco vai ter que pagar aí os 60 milhões e me parece que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, vamos envolver jogadores. Não vai acontecer. Então, sinceramente, torço muito para que o Vasco consiga contratar o Brian Rodrigues. Mas entre essa informação lá do mexicano e do Fábio Azevedo, é difícil acreditar aqui na do Fábio Azevedo, porque, né... Ah, cara, o Vasco pode até, né, tentar e aí, poxa, continuar negociando, mas é difícil imaginar que o Vasco vai conseguir a contratação desse uruguaio de 24 anos. E aí, para finalizar o nosso vídeo, a gente tem aqui essa informação do Lucas Pedrosa sobre o jogo de hoje contra o Maricá, líder da competição. Tá aí, o Vasco deve ter um time misto diante do Maricá. Paiê, Hugo Moura, Cocão, Pumita, Maxime Domingues, Souza e Vitor Luiz devem receber oportunidades na equipe titular. Léo Jardim e Verrete devem ser mantidos. Então, família, eu estava acompanhando a Placar TV ontem e ele pontuou que pode acontecer, mas ele não tem a confirmação. Ele falou, amanhã, de repente, eu consigo confirmar o time titular, o provável time, né? Então, assim, pode acontecer de algum desses atletas aqui, de fato, entrarem como titular hoje, mas ele não tinha a confirmação. Eu vi muita gente reclamando aqui nessa postagem, como é que pode? Vai encarar o líder da competição, podendo, né, ultrapassar, vai poupar logo agora. Mas eu acho que é uma questão, né, médica também, né, família? O departamento médico deve avaliar nesse sentido, né? O Vasco jogou a última partida foi domingo, né? Domingo, 9 horas. Então, né, tempo de recuperação não é tão longo assim, porque vai jogar na quarta. E eu acho que é isso, cara. Tem que rodar o time. E assim, sinceramente, o Maricá tá fazendo Maricá tá fazendo uma grande campanha. Mas, poxa, o Vasco, time misto, tem que ter totais condições de ganhar do Maricá. Então, assim, o Paê jogar no lugar do Felipe Coutinho, não acho ruim. O Hugo Moura também é um jogador, Cocão também, acho que, né, são jogadores que vão manter um nível ali interessante. O Maxime Domingues no lugar do Alex Teixeira. Eu acho que muita gente vai falar, não, beleza, vale o teste, sabe? Então, vamos ver. Mais tarde a gente vai trocar uma ideia na nossa live de pré-jogo e entender o time que o Carille vai levar a campo. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.